Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? E hoje a gente vai a fazer uma análise, né, referente a um projeto hidráulico, né, que envolve também a parte de CLP, utilizando o software do FluidSim, nesse caso aqui especificamente, né, da parte de hidráulica, né? E aí muitos estudantes têm dúvida, né, exatamente sobre como utilizar o CLP no FluidSim. E aí a gente vai fazer a análise desse projeto, né, para entender um pouco como é que funciona essa característica, tá bom? Então, aqui falando especificamente sobre a parte hidráulica, né, a gente tem aqui a montagem de dois sistemas, né, são dois cilindros aqui, dois cilindros hidráulicos. E aí, no caso, basicamente aqui é uma cópia, né, ou seja, fiz um projeto, depois selecionei ele, né, e Ctrl C, Ctrl V, coloquei ele aqui ao lado, só, né, se deve ficar atento exatamente com os tagueamentos, né, para não repetir o tagueamento, né, já que a gente tem a mesma lógica aí de sequência, né, do circuito hidráulico. Esses tagueamentos, assim como outros softwares, né, de automação, eles são importantes exatamente para a comunicação, né, entre os elementos do próprio software, né? Por exemplo, nesse caso aqui, esses sensores, né, que são os sensores aqui dos cilindros hidráulicos, eles vão ter vínculo também, no caso aqui do CLP, né? Então eles vão ter vínculo aqui com o CLP. No caso, eu só utilizei os sensores de avanço, né? Nesse caso aí o S2 e o S4. Né? Mas aí você observa que tem um vínculo, né? Exatamente o mesmo tagueamento do sensor, né? Aqui de avanço do cilindro 1, e aqui eu tenho o tagueamento do cilindro 2, também está aqui a mesma referência do tagueamento. Né? Então, sempre é importante ficar atento com isso. Quem acompanha a nossa playlist, né, na parte de hidráulica e pneumática, né, ou da parte de eletrotécnica, né, que a gente utiliza vários softwares, né, então essa parte de tagueamento aí ela é bem comum. Bom, no caso referente aqui ao sistema hidráulico, né, o que é que tem aqui de indicação? A gente tem aqui essa simbologia, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Essa simbologia aqui representa exatamente início ali, né, da sucção, né, ou seja, início ali do processo de pressão. Aqui a gente tem a bomba, né, ou seja, a simbologia referente à bomba, e após a bomba aqui a gente tem a alimentação do sistema. Né? Então, referente a essa linha aqui de alimentação, a gente tem aqui um medidor, né, que seria o manômetro, né, que é o manômetro. Aqui uma válvula de segurança, né, ou seja, se a pressão do sistema estiver muito elevada, né, essa válvula aqui abre, fazendo com que o ciclo hidráulico ele retorne exatamente ali para o tanque, né, ou seja, o fluido hidráulico ele retorne para o tanque aí como uma ação de segurança, né, que é um dos pontos, né, que se deve ficar muito atento, principalmente quando se está estudando pneumática e hidráulica ali, né, de forma concomitante, né? Então, na pneumática você não tem, entre aspas, esse problema, né, ali do escape do ar comprimido, né, ele acaba indo para a atmosfera. Né, no caso do sistema hidráulico, ele precisa retornar exatamente ali para o reservatório. Né? Então, muitos estudantes aí acabam se confundindo nesse tipo de análise. Bom, aqui na sequência a gente tem uma válvula direcional, né? Uma válvula direcional 4 duas vias, acionada com duplo solenoide. Né? Então, o acionamento dessa válvula ocorre, né, com acionamento elétrico. Né? E após a válvula, a gente tem aqui o cilindro hidráulico de dupla ação. Né? Aqui na saída dessa válvula, a saída para o tanque. Né? Então, quando tem um acionamento aí do sistema, ele acaba também retornando ali para o tanque. Importante ficar atento com essas conexões dos sistemas hidráulicos. Então, basicamente, aqui a gente tem um sistema, né, para avanço e retorno dos cilindros. Né? E, como eu tinha comentado agora há pouco, esse circuito é igual a esse, exceto por um elemento importante são as referências aqui dos tagueamentos, né? Tanto das solenoides como dos sensores dos cilindros. Beleza, então aqui a gente fecha essa parte de interpretação aqui do sistema hidráulico. Eu vou colocar aqui para simular para a gente ver aqui o processo dele de funcionamento. E aí no próximo vídeo a gente fala aqui da parte elétrica e da parte da programação, tá bom? Vou apertar aqui o play. Né? Então,
Apertei o play, ele já está lá no processo de simulação, né? Essas linhas que aparecem aqui coloridas, né? Então estão indicando lá que estão ativas. Eu vou ativar essa chave aqui que é para energizar o CLP, né? Ativei aqui a chave, beleza? Então, entre aspas, ali ele está energizado. E o processo aqui é bem simples. Quando eu pressionar B1, né, ele entra em operação. Então, basicamente, o cilindro 1 avança, o cilindro 2 também avança e depois os dois retornam depois de um tempo específico. E aí, no caso, esse sistema ele continua caso eu venha pressionar novamente lá o B1, os dois avançam e depois eles recuam. Né? Então, você tem aquela sequência, né? A mais, B mais, e aí juntos, né? A menos, B menos. Né? Então, você tem essa ação. E também tem aqui no sistema uma emergência. Né? Se pressionar emergência, eles retornam e ficam lá bloqueados, ou seja, se você apertar B1 ele não vai, porque a emergência está aqui ativada. Então essa é a lógica aqui do nosso sistema. E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte elétrica e também a parte do programa, né, de CLP, onde é inserido nessa parte do programa, no caso do software do FluidSim, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A gente vem fazendo essa sequência, né, referente a esse projeto de hidráulica. Na verdade são dois vídeos, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre essa parte hidráulica, né? A gente viu uma simulação aqui do projeto e agora a gente vai falar aqui sobre esse diagrama elétrico, né? E onde é inserida a parte da programação do CLP no software do FluidSim. Quem não viu o último vídeo, né, ele deve estar aparecendo aí no card no final desse vídeo. Bom, então basicamente na biblioteca, né, do FluidSim tem essa parte aqui do CLP, né, só que é bem interessante o que acontece. Né, você tem aqui essa referência, deixa eu ver se eu habilito aqui a biblioteca, para a gente dar uma olhada nela, tá aqui. Pronto, então você tem aqui a biblioteca, Ladder Controls. Pronto, aqui, ó. Ele tem aqui essa parte de Digital Technic. E aqui tem dois tipos de CLP, né? Um com mais entradas e saídas, que é esse aqui. E o que a gente está utilizando, que é esse aqui, né? Esse módulo lógico. Deixa eu tirar ele aqui. Clicar nele para arrastar ele. Eu vou clicar nele e arrastar ele para aqui. E aí dá para a gente perceber que é o mesmo elemento. É o mesmo elemento, mesma referência ali. Então, fica aqui a indicação dele. Tá bom? Vou apagar ele aqui. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte. Né? Aqui no FluidSim, a programação que dá para a gente fazer direto no software é com a linguagem de bloco. Né, com a linguagem bloco. Então aí é um ponto importante, né? Eu sempre percebo que é muito comum programação em ladder, né? Eu particularmente utilizo bastante ladder, né? Eu utilizava muito programação em bloco no passado, né? Uns 10, 12 anos atrás, mas aí depois acabei tendo que migrar para o ladder e meio que deixei a linguagem de bloco um pouco de lado, mas não é nada de outro mundo não, né? Inclusive fica uma dica, né? Eu até já mostrei aqui em vídeos no canal, né, o software do logo da Siemens, né, que é um software do CLP, né, do relé programável da Siemens do logo. Esse software ele tem a linguagem em bloco e em ladder. Só que aí tem um detalhe, se você fizer a linguagem em ladder, você pode converter para bloco e vice-versa. Né? Então, eu sempre indico para os estudantes que estão querendo se aprofundar mais na parte de linguagem em bloco, né? E tem dúvida ali sobre esse tipo de linguagem, dá para utilizar esse software para converter, que ele converte perfeitamente e a maioria dos blocos, né? Eu particularmente nunca tive tipo algum bloco que eu precisei e não tinha lá para utilizar, né? Ele é bem completo, então dá para utilizar tranquilamente. Beleza, então um adendo aí de informação, né? Mas aí voltando a essa característica, no caso do software do FluidSim, a programação ela é em bloco, né? Existem outros softwares, né, que dá para fazer a comunicação,
né, você fazer a programação em ladder em outro software, né, e vincular com o FluidSim, né? É um pouco trabalhoso, se você procurar na internet dá para encontrar, né, essa possibilidade, né, mas eu particularmente nunca tive a necessidade não, mas fica aí essa dica. Agora, uma coisa que eu percebo muito é exatamente o seguinte, aproveitar que a biblioteca está aqui ativada, deixa eu ver aqui, passar. Ele tem também essa parte aqui do Graphiset, eu nunca utilizei. Não sei se pelo Graphiset se funciona a linguagem de programação para ele, que também é um tipo de linguagem, né? Mas não é isso que eu estou procurando não. Pronto, aqui ó, exatamente isso aqui que eu estou procurando. Né? Muita gente quando vê essa informação aqui, ó, ladder símbolos, né? Ladder significa a referência, né? Exatamente para o tipo de um tipo de projeto, né, que dá para você trabalhar exatamente aí a parte elétrica, né? Então dá para fazer esse tipo de ação. Então é muito comum se confundir, né, quando a gente observa essa informação do ladder symbols, né, pensando que faz a referência exatamente para a parte de programação de CLP em ladder, né? Ladder significa escada, só que nesse caso aqui é a referência para basicamente circuitos elétricos em linha, né? Então, essa simbologia aqui dá para você trabalhar a parte de projetos elétricos, né? Com esse tipo de base mesmo ali para a estrutura. Ou seja, não é uma referência para essa parte de programação, né, de contatos, né, como a gente chama, é muito comum chamar a parte do ladder. Né? Então, para resumir, essa informação que aparece aqui é se você quiser fazer um circuito elétrico utilizando esse tipo de simbologia e não a parte da programação CLP. Né? No caso, a parte da programação CLP realmente é com os blocos. Beleza, então, trazendo essa informação, onde é que a gente insere esses blocos? Quando você dá um duplo clique no símbolo do CLP, ele abre. Eu vou até minimizar esse aqui. Eu vou fechar ele aqui. Eu vou pegar de novo aqui o CLP para ficar melhor aqui o entendimento. Vou trazer ele para aqui. Porque eu vou dar um duplo clique nesse aqui que está vazio para a gente ver como é que ele aparece. Né? Então aqui você tem os elementos de entrada, que vai de I1 até I8, e os elementos de saída, que vai de Q1 até Q8. Então veja que eles já são preparados, né, vamos assim chamar, para que se faça a montagem dos blocos, né, fazendo essa programação em bloco. Vou apagar esse aqui que eu trouxe e vou dar um duplo clique nesse aqui. Né? Então veja aqui que é um programa simples, né, esse que eu fiz. No caso, quando ativar I1 ou I2, eles vão acionar a saída Q1 e Q2 respectivamente. Né? Existe um vínculo da saída Q2 com esse elemento aqui, que é um temporizador. É exatamente aquela sequência, né? O cilindro A avança, depois o cilindro B avança, demora um tempo e os dois retornam juntos. Né? E nesse caso é exatamente esse bloco aqui de temporizador, né? Que faz com que tenha contagem e que eles retornem juntos. Né? Aqui tem um bloco, né, de mais de uma entrada, né? Seria um bloco do tipo E aqui para ação. Né? Então, basicamente é a referência que a gente tem aqui para o sistema entrar lá em operação. Não vou adentrar muito nessa parte da programação em bloco, né? Até porque não o foco principal é exatamente a gente entender onde é inserido, né, a ação. Né? Eu particularmente não gosto muito da linguagem em bloco, né? Porque normalmente sempre fica um emaranhado ali de linhas. Né? Nesse software do FluidSim, eu não sei se tem um elemento para cortar as linhas, né? Fazer o vínculo de uma linha com a outra. Né? Outros softwares têm para tentar deixar mais organizado. Mas basicamente é essa forma para programar. Né? E aí no caso é só arrastar esses blocos, né? E aí fazer as ligações de acordo com o programa que você for fazer. Né? Então fica aí essa referência. Além disso, aqui no software, para a parte elétrica, está aqui a simbologia dos sensores que estão sendo utilizados, sensores de avanço.
né? No caso aqui, sensores do tipo PNP, né? Da parte magnética, né? Que são os sensores vinculados aqui ao cilindro, né? Tanto ao cilindro 1 como ao cilindro 2. Aqui a botoeira, né, para acionamento, aqui uma chave para acionar o CLP. E é importante ficar atento que a alimentação dele aqui é corrente contínua, né? Tá aqui o 24 volts, 0 volts. Esse elemento aqui é um medidor de tensão, né? É interessante que nesse software tem o voltímetro, aqui também tem um medidor de corrente, que no caso seria aí o amperímetro, né? Ali para indicação. E aqui embaixo são os solenoides, as 4 solenoides aqui das válvulas direcionais aí para operação, né? Então, basicamente, essa referência aqui para a lógica do sistema. Vou colocar aqui para simular novamente. Ativei aqui o CLP, ligou o CLP. Veja que ele está indicando aqui, ó, 24 volts. Aqui a corrente está zerada porque não está tendo nenhuma ativação. Ativei o B1. Veja que quando eu cliquei no botão aqui, ele deu um pico, né, ali com a baixa corrente, ali referente aos elementos, que é exatamente quando ele tem a atuação. Vou apertar aqui novamente, né? Então, essa é a lógica aqui da operação do sistema, tá bom? Então, no software do FluidSim dá para fazer sim uma série de projetos aí, tanto para a parte hidráulica como para a parte pneumática, tá bom? Então é isso.